programa Pedagogia em Foco, vamos tratar a questão da violência contra a mulher. Apesar de ser um crime grave violação de direitos, a violência contra as mulheres segue vitimando milhares de brasileiras reiteradamente. 38,72% das mulheres em situação de violência sofrem agressões diariamente. 33,86% dessas agressões acontecem semanalmente. Esses dados foram divulgados no balanço dos atendimentos realizados de janeiro a outubro de 2015 pela Central de Atendimento à Mulher. E no Paraná foram registrados mais de 75 mil crimes contra mulheres em 2015. A cada hora, mais de 8 mulheres sofrem algum tipo de violência no Paraná. Este número é do Relatório dos Números Criminais relacionados à violência contra a mulher, da Secretaria de Segurança Pública do Paraná. As faixas de idade entre 18 e 24 anos e 35 e 45 anos são as que mais registraram crimes, correspondendo a 40% das mais de 75 mil ocorrências. Já quanto à natureza da violência, foram registrados 39.473 ameaças, 27.932 lesões corporais e 142 homicídios. Apesar de assustador e expressivo, os dados apontados pela CESP estão longe de representar a realidade, silenciada pelo medo, pela falta de informação e por inúmeros outros motivos. Segundo o portal do município de Cascavel, o CREAS-3, órgão que recebe essas vítimas, teve o registro no primeiro semestre deste ano de 285 casos de violência, incluindo 85 de violência doméstica. No mesmo período, em 2013, o CREAS-3 recebeu 273 registros. Agora vocês verão a entrevista com a Prof. Marilena Salvati, no Centro Universitário Fundação Assis Gurgels, na qual nos trará mais detalhes sobre este assunto. No programa Pedagogia em Foco de hoje, vamos conversar com a professora Marilena Salvati, que é pedagoga, estudante de Direito, especialista em Fundamentos da História, História da América Latina e Infância e Alfabetização. E o tema abordado será a violência contra a mulher. Bom dia, professora. Bom dia. Professora, como você observa historicamente o avanço das políticas públicas e das legislações no Brasil relativas à proteção das mulheres vítimas de violência? Bom, Carla, acho que uma boa premissa é partir dessa questão que você colocou, que é da história, né? A gente pode pensar, a história do Brasil é uma história de subordinação, evidentemente, da mulher a uma sociedade patriarcal, não é? Uma sociedade, enfim, que se consolidou dessa forma, de uma sociedade extremamente machista. E a gente vê, basicamente, final na virada aí do século XIX para o século XX, sobretudo com as sufragistas no Brasil, com a luta das mulheres em direito ao voto, ao divórcio, não é? A gente vê que a partir disso a gente começa a ter um cenário promissor no Brasil. E a gente tem durante todo o século XX, praticamente, não é? A gente tem uma luta, não é? Uma bandeira de reivindicação no Brasil por direitos da mulher, não é? Enfim, que as mulheres almejam por isso. Mas acho que o divisor de águas, assim, o imperativo que a gente tem de conquista da mulher no Brasil, ainda que timidamente, a partir da Constituição de 88. A partir dos anos 90 para cá, é que a gente vê a produção de políticas públicas em prol da mulher. Claro que essa produção de políticas públicas em prol das mulheres, ela não é, evidentemente, resultado de uma bondade do Estado brasileiro, mas ela é resultado, como eu disse, de uma luta de mulheres que vieram antes de nós. Certo. Então, professora, a Lei Maria da Penha, né, que é a 11.340, ela veio para mudar essa triste realidade que nós vivemos no nosso país, que é a violência doméstica contra a mulher. Você acha que a lei, ela está fazendo o papel, ela está cumprindo o papel dela? Olha, eu não tenho dúvidas, porque vamos pensar que até pouco tempo o Código Civil colocava para a mulher que as mulheres, por exemplo, não tinham direito ao divórcio, não é?
Isso é uma coisa praticamente de agora, não é? Que coloca homens e mulheres em pé de igualdade. E seria uma submissão, né? É, uma submissão, quer dizer, ainda por mais todo o avanço, a gente ainda vive sobre essa cultura, não é? Da dominação do homem na sociedade brasileira. A Lei Maria da Penha, sem sombra de dúvida, ela é um grande avanço para as mulheres no Brasil, não é? Apesar de que discursivamente a gente escuta por aí na sociedade muitos discursos, não é? Com demérito em relação à Lei Maria da Penha, não é? Mas efetivamente a gente tem visto que ela tem enquadrado os sujeitos que produzem violência, evidentemente, para as mulheres, não é? Que são vários tipos de violência. Isso. Que as pessoas às vezes só acham que é violência física, mas tem a psicológica, né? Que ela sofre, dentre outras, muitas que as pessoas não têm, né? As mulheres, no caso, não têm a noção do que é essa violência, né? Mas que ela sofre diariamente. Isso. Eu diria que a gente tem uma naturalização das violências, desde as violências, como você disse, das mais simples, porque aí a gente abre um espectro para pensar. Os vários tipos de violência. Historicamente, o que era violência? Era a mulher, quer dizer, a violência física, né? A violência do quê? Da dominação do homem. Se a gente pensar que até pouco tempo as mulheres não podiam sair, as mulheres casadas ou as mulheres ditas do bem da sociedade não podiam sair desacompanhadas, não é? Sim. Elas tinham que dizer, não podiam ir num barzinho, quer dizer, num espaço público que não era um lugar de mulher honesta, vamos falar dessa forma, como era dito, não é? Então, nesse sentido que a gente vive, na verdade, um grande paradigma, se a gente for pensar. E nesse espectro que a gente tem essas outras formas de violência, que você mencionou aí, e que algumas delas, por não ser, às vezes, uma agressão física, elas se naturalizam como uma coisa normal, não é? Quer dizer, por exemplo, as próprias mulheres naturalizam o conceito da dominação do homem sobre elas. Se você observa a violência psicológica, que as pessoas não sabem, no caso das mulheres, elas não sabem que elas sofrem essa violência psicológica, ela é uma violência que ela está no dia a dia, por exemplo, em casa, e é uma violência, né? E pouco se fala e pouco se aborda sobre o assunto. Como as vítimas chegam na delegacia e quais são os primeiros procedimentos adotados? Olha, eu acho que essa é uma questão importante e eu acho que é uma questão também nova para a sociedade brasileira. A gente teve muitos avanços em relação dos anos 90 para cá, não é resultado dessa luta, mas eu diria que a gente tem, pelo menos os estudos têm demonstrado isso, e as estatísticas, não é, sobre essas condutas das mulheres também têm demonstrado isso, que são pouquíssimas as mulheres que chegam até a delegacia para fazer uma queixa, não é, de violência, de uma violência física ou de outro tipo de violência, enfim, que seja em decorrência da mulher. A gente ainda tem. É muito tímido o número de mulheres que vão até a delegacia no Brasil, não é? Aqui na nossa cidade também não é um número tão alarmante e a gente tem um grande número de mulheres aqui violentadas, né, no sentido de violência doméstica também. E aí eu digo cultural por conta dessa educação da mulher, de geração para geração, de naturalizar e de colocar em primeiro plano a ideia de que depois do fato ocorrido, o que se leva em conta é a bondade do marido, do bom marido que se tem. Então, olha, ele estava nervoso, foi uma situação que não é da característica dele, não é? Foi uma coisa circunstancial. Isso. Então, às vezes a mulher justifica aquela violência, não é? Por uma série de outros fatores de insegurança dessa própria mulher. Quais são as principais medidas que resguardam a mulher que foi agredida após ela fazer essa denúncia, né? Ela chegou à delegacia e ela fez essa denúncia. Então, as principais medidas que resguardam ela disso? Tá A princípio, eu diria que, primeiro, evidentemente, que a mulher está garantida pela Constituição, né? Pelo Código Civil. Ela está garantida por uma relação de igualdade, né, dentro desse código. Portanto, acho que essa é uma primeira medida, que é direito da mulher
procurar ajuda e segurança por uma violação do direito dela, por uma violação que ela sofreu do direito dela enquanto mulher. Então passa por aí. Mas evidentemente é que às vezes o que acontece, a gente vê muito isso em estudos sociológicos e da antropologia também, é que às vezes as mulheres elas ficam remitentes em não ou fazer a queixa, elas gostariam até de fazer uma queixa, mas para onde elas vão? Quer dizer, eu vou lá, faço uma queixa e continuo vivendo com eles e volto para casa com essa mesma pessoa. E aí, então, talvez ela também tem garantias jurídicas, não é? Que ela pode fazer essa queixa e nessa queixa, se ela sofrer violência, ela pode também solicitar, de repente, que, né, por uma questão do Código Civil, ela, por segurança, ela pode, de repente, ser acolhida numa casa de apoio, que aqui em Cascavel a gente tem uma instituição de apoio às mulheres que sofrem violência do marido, porque é mais fácil quando a gente fala de uma mulher que tem uma autonomia financeira, né? Então, a mulher que tem uma autonomia financeira, ela vai lá, faz a queixa, ela pode alugar um apartamento, ela pode, né, e ela pode, sei lá, ficar num hotel, não é? Temporariamente, até que se resolva, porque ela tem uma autonomia que garante isso para ela. Então, mas a maior parte da população das mulheres que são agredidas e não tem autonomia financeira, elas têm, dona de casa e geralmente tem a família, e às vezes a família também naturaliza isso, não volta para casa, e por conta disso. Mas a gente tem uma instituição em Cascavel, justamente para as mulheres que não têm essa autonomia financeira, que podem ser acolhidas, pelo menos enquanto essas questões processuais correm. Então, professora, por que muitas mulheres elas sofrem caladas? Seria esse caso, então, que a maioria seria dona de casa, que tem submissa ao marido? Bom, a história das mulheres, se a gente pensar assim, no século XVIII para cá, XIX, uma das bandeiras levantadas pelas mulheres, pelo movimento feminista, era a questão justamente duas questões. A questão da educação, que as mulheres têm que ter acesso à educação, e a outra defesa, que é a defesa de que as mulheres teriam que ter autonomia financeira. Então, eu diria que a sua pergunta ela vai para várias possibilidades, múltiplas respostas aí, né? Certo. Uma delas seria essa questão, sofrem calada pela questão financeira. Mas aí também é uma escolha, não é? É uma escolha no sentido de você ficar numa zona confortável. É uma escolha, eu estou falando que é uma escolha, mas às vezes há várias outras questões que impedem aquela mulher de tomar uma decisão. Uma outra questão também que as mulheres sofrem caladas é pela própria forma como foram educadas. Ou seja, a geração de mulheres daquela própria mulher demonstraram para ela ao longo da vida que a avó foi submissa ao avô, a mãe sofreu inúmeras coisas porque naturalizam, isso é coisa do casamento, isso protege, no caso protege, né? Se coloca um manto, isso, um próprio manto que vem uma educação da própria cultural, da própria sociedade que está posta ali. E você tem isso arraigado no seio da sociedade que se naturaliza, se cristaliza de tal forma que isso para a mulher romper é muito forte. E outra questão é a questão também religiosa, porque aí vem essa questão religiosa de também as mulheres se calarem, né, por conta do quê? Por conta de uma determinada crença que vai limitar essa ação da mulher. Certo. Essa problemática é indiscriminada e atinge todas as camadas sociais. Mas você acredita que todas as mulheres de todas as classes, né, de um modo geral, elas procuram as delegacias especializadas? Não, eu não diria que todas as mulheres procurem as delegacias especializadas, não é? Eu diria que uma parcela da população se coloca. Como eu já disse antes, eu acho que nesse aspecto as mulheres no Brasil elas teriam que tomar mais coragem para denunciar os seus violentadores. Teriam que tomar. É claro que ela está atravessada, não é? Eu diria que hoje, as mulheres, do nosso tempo, teve um grande avanço, porque hoje uma moça que sofre violência, a gente tem visto isso nos jornais, não é?
Por exemplo, a gente tem as meninas da universidade em São Paulo, né, que fizeram um movimento contra determinadas formas de relacionamento dentro da própria universidade em São Paulo, né, que procuraram as delegacias, né, para fazer essa queixa, para colocar. Então, assim, eu acho que a gente está numa relação de avanços e de recuo. Recuo no sentido que se mantém uma tradição, não é? Que se mantém uma tradição. E avanço no sentido que nesse relacionamento a gente tem sim um esclarecimento das mulheres, não é? De olhar para os seus direitos e falar, olha, a gente, diferente das nossas avós e das nossas mães, a gente pode sim fazer uma escolha, né? Certo. Professora, em sua opinião, o que deve mudar na lei brasileira para diminuir a violência contra as mulheres? Por exemplo, penas maiores aos infratores, penas mais rigorosas, como a castração química, ou apenas aplicar aquilo que nós dispomos atualmente, né, no caso, a Lei Maria da Penha? Olha, eu acho que a gente tem um grande avanço, primeiramente, sobretudo com a Lei Maria da Penha. A gente tem descriminalização, por exemplo, de assédio, né? O que me parece que a gente não tem é uma educação para as mulheres voltada para a sua independência. Me parece que falta isso. Agora, nesse aspecto que você falou, por exemplo, talvez, dependendo dos tipos de crime que se faça contra a mulher, talvez tenha que ter uma mão mais severa, uma lei, eu diria assim, uma lei mais gravosa, talvez estender essa pena para um tipo de crime, né? Por exemplo, né, matar, enfim, quer dizer, tirar a vida por a ideia de que a pessoa é propriedade do outro, né? Que, infelizmente, é esse conceito que a gente tem, não é? É o crime de estupro, né? Então, professora, pegando essa deixa da senhora, nós temos um vídeo, né? Nós iríamos falar um pouco à frente, mas é oportuno. Nós temos um vídeo, né, no interior de Goiás, que foi um crime bárbaro. Vamos assistir. Ela foi agredida e torturada pelo amante. Esse caso horroroso foi lá em Catalão e o homem foi preso tentando fugir da cidade. Os bombeiros foram chamados para socorrer uma mulher de 39 anos de idade que tinha sido torturada pelo amante. Encontramos a vítima numa situação degradante. Ela ainda estava amarrada na cama ali com os olhos fechados. A gente depois identificou que foi por conta de cola instantânea que ele jogou ali nos olhos da vítima e nas partes íntimas, né, dessa senhora de aproximadamente 40 anos de idade. E posteriormente ele fez ali uma mistura com vários produtos, né, inclusive com um produto perigoso, corrosivo, né, que é soda cáustica, e optou aí por jogar na face dessa senhora. William Evaristo Arruda, de 55 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Estadual. Ele estava sozinho, a pé, aqui na GO 330, tentando conseguir uma carona para fugir da cidade. Foi feita a abordagem à pessoa, identificou-se e também, diante da situação, ele confessou, né, a autoria, a equipe, né, que o abordou. O delegado do caso irá indiciar o William Arruda por crime hediondo, na modalidade feminicídio, quando existe tentativa de homicídio por razões de menosprezo ou preconceito à condição de sexo feminino. Ele se reservou o direito de permanecer calado, então a motivação desse crime a gente não sabe. A gente não sabe porque ele não relatou o fato para nós. O suspeito saiu da delegacia e foi direto para o presídio. Uma amiga da mulher agredida, que não quer se identificar, disse que o autor e a vítima se conheciam há mais de um ano. Ele fez isso com ela porque ela não queria mais. Ele é casado e ela não queria ficar com ele mais. E ele sempre tinha esses atos de tortura com ela, mas nunca chegou nesse modo. Aí ela vinha para denunciar então, ele ameaçava sobre esse caso, né, do amante que cometeu esse crime bárbaro com essa moça, né? O que a senhora, qual a sua opinião sobre esse vídeo? Olha, acho que o vídeo é esclarecedor e eu não tenho dúvidas que a gente vive num país com uma taxa altíssima de morte de mulheres todos os dias. A maior parte, as estatísticas dizem que a maior parte das mulheres que morrem, que sofrem violência, geralmente são pelos seus parceiros, ou pelo marido,
ou pelo marido, ou pelo ex-marido, namorado. Pessoas próximas. Bem próximas. Nesse caso, a gente vê até, né, em questão do amante, mas geralmente as mulheres sofrem agressão física, ou então essa agressão que leva à morte, não é? Por conta dessa violência. O Brasil é o 5º país no mundo que mais mata mulheres, não é? Depois aqui se não me engano, aqui é Guatemala o que ganha o primeiro lugar aqui perto da gente, mas o Brasil tem um índice altíssimo em relação a esses formatos de relacionamentos. Então, assim, aí é onde que, ainda dentro da Lei Maria da Penha, ele entra e fala do feminicídio, que é o que está acontecendo, isso aí é o que é o de mais atual e está acontecendo a todo instante, né, no nosso país, como a senhora estava dizendo em relação à estatística do Brasil. Você acha que a Lei Maria da Penha foi um marco na luta dos direitos das mulheres em nosso país? Acho, entre outros, acho que isso foi um grande avanço, não é? E também, isso que você citou agora, o feminicídio se tornar como um crime, não é? Ser punido por isso também é uma grande positividade em relação a essas formas de relacionamento, de que o homem, historicamente, teve a mulher como a sua propriedade, não é? Se a gente pensar, recuar um pouquinho no tempo, a gente pensar que o Código Civil permitia que os homens pudessem honrar, no caso de adultério, né? Sim. Adultério até pouco tempo no Código Civil era crime, né? Hoje não é mais, porque hoje a gente parte de uma sociedade em que o casamento não é mais como pelo menos na letra da lei, não é? O casamento não é mais uma coisa para sempre, mas é uma coisa para a felicidade, e que, portanto, nenhum nem outro tem o direito de tirar de posse, né? Eu sou dono, de tirar. Mas claro que isso, dentro da sociedade, no imaginário social, isso está muito forte ainda culturalmente, não é? Mas a gente vive, eu acho que um grande paradigma nesse aspecto. Por isso a Lei Maria da Penha, ela passa a ser sim, e a gente tem uma sociedade eu diria, de aprendizado. Não pode ser uma sociedade de oposição entre homens ou mulheres, mas uma sociedade que a educação possa contribuir de produzir e de olhar para essas relações de igualdade entre homens e mulheres. Certo. Ocorre, né, nesse processo muitas desistências nas denúncias, né, por parte das vítimas. E qual o motivo mais frequente? Nós já havíamos falado anteriormente, né, que era por medo, né, medo de perder, não ter lugar para onde ir, o medo do próprio companheiro, né? A senhora acha que tem algum outro motivo mais frequente? Bom, eu diria que por conta disso que você já mencionou, mas também por uma questão, claro, por uma questão psicológica, né? A pessoa pode recuar, vai lá, faz a queixa e depois retira a queixa por... Uma evidentemente, é a questão de uma necessidade de um apego psicológico do outro. E evidentemente, daquilo que eu já disse antes também, de uma naturalização, não é, dessa pessoa que vem, pede desculpa, não vou mais fazer isso, mas que recorrentemente retorna a fazer aquilo. Não é? Acaba fazendo isso. Ela reincide, né? Justamente porque a outra acha que foi um momento que vai mudar de fraqueza, né? E continua com essa violência. Professora, você poderia nos falar um pouco desse termo tanto atual, que é a cultura do estupro? Mas antes, nós vamos assistir a um vídeo que está sendo compartilhado nas redes sociais, está causando muita polêmica. E aí, roda gente, o vídeo. Antes de iniciar o vídeo aqui e começar a dar as minhas opiniões, eu quero logo de início deixar claro que o caso desse estupro coletivo de 30 homens com a coitada da moça lá não foi parar na polícia por causa de feminista, não foi parar na polícia por causa de textão em Facebook, não foi parar na polícia porque uma louca mostrou a teta na rua. Foi parar na polícia justamente porque um homem
Homem, isso mesmo, feministas, um homem tirou print do vídeo e levou na delegacia. E por que eu já tô falando isso de início? Porque as feministas pegaram como se fosse uma causa delas, que elas estão fazendo alguma coisa extraordinária e que, meu Deus, os homens são monstros. Isso daí é só o que o homem sabe fazer, colocando todos os homens no patamar de estupradores. O movimento de vocês é tão lixo, vocês são tão burras que vocês falam mal do Bolsonaro sem nem pesquisar os projetos de lei dele. Você sabia que ele tem um projeto de lei para castração química de estupradores? Não sabia, né? Você quer ficar no Facebook o dia inteiro aí, xingando os outros de fascista, de machista. Aí vocês inventam que nenhum homem se comoveu com o estupro, que eles ficam mais comovidos com vocês, com o movimento de vocês chamando ele de machista, do que com o estupro em si. Minha filha, eu não sei que tipo de homem que tu anda tendo nesse Facebook, mas boa coisa não é. Porque no meu, eu só vi homens indignados, querendo proteger a mulher e querendo fazer alguma coisa pra que isso não ficasse impune. Se no seu só tem babaca, é culpa sua. Estupro não se justifica com nada, mas ela tava bêbada, tem babaca que fala isso. Não se justifica. Estupro não se justifica. E eu não preciso ser feminista pra ser contra o estupro. Eu não sou abobada. O movimento de vocês é um lixo, vocês não fizeram nada por essa mulher e nem nunca vão fazer, porque a única coisa que vocês sabem fazer é ficar reclamando em Facebook e fazendo textão. Todo homem é estuprador, é o caralho. Meu vô não é estuprador, meus tios não são estupradores, tá bom? Os homens da minha família, não tem nenhum estuprador na minha família não. Se na tua tem, problema é seu. Fala isso pro teu pai. Inclusive, são os homens que fazem muito mais pelas mulheres quando algo desse tipo acontece do que vocês. Bando de macaca com esse sovaco aí cabeludo reclamando o dia inteiro no Facebook, não tem mais o que fazer. Aí esse bando de anta, esse bando de bola de gordura, vem com história de que, ai, isso só vai mudar quando os homens tiverem educação, isso tem que ser educação. Um estuprador é um lixo da sociedade, é um cara doente que tem que morrer. Acho que a educação vai mudar alguma coisa na mente de um cara que tem capacidade de estuprar uma pessoa? Tu tá comendo gordura demais, cara. Sabe o que é muito mais eficaz que vocês vivem metendo pau também? O armamento. Se eu tiver com uma pistola e dar na cara de um cara desse, ele não vai me estuprar. Ah, não, eu vou dar um livro de história pra ele, que ele precisa de educação. Quem sabe em peça, né, que ele coma meus buracos. Você é uma anta. É por isso que eu tô aqui lutando pela revogação do Estatuto do Desarmamento, porque eu me preocupo com as mulheres que estão andando sozinhas nas ruas. Não vocês que estão fazendo textão em Facebook aí, bando de inútil. Mas não, eu sou a fascista, porque eu defendo o Bolsonaro é fascista, Bolsonaro, ele não respeita as mulheres, porque ele chamou a Maria do Rosário de vagabunda, que tinha xingado ele de estuprador antes. Feministas, vocês são a escória, vocês são cachorrinhas de um movimento podre, de um movimento que vocês nem mesmo entendem, de um movimento que na verdade é governado por homens. Vocês são cadelinha de homem no movimento, sendo massa de manobra. Eu não sei o nome dessa moça que sofreu esse estupro, eu não sei como é que ela tá, porque são muitas notícias na internet, mas eu desejo do fundo do meu coração que Deus dê conforto pra essa menina, tanto emocional quanto físico, porque com certeza ela tá muito machucada. Eu não precisei nem ver o vídeo pra saber disso. Eu não podia deixar de mostrar aqui a minha indignação com esse movimento lixo desse bando de vagabunda, porque ficam pegando causas extremamente sérias como essa pra fazer movimentozinho, sloganzinho de movimentozinho de Facebook. Homens, verdadeiros homens, obrigada por existirem. Vocês protegem as mulheres, sim. Vocês não são potenciais estupradores só porque nasceram com um pênis. Isso é doença mental de feminista. Entre um movimento de merda com um bando de vagabunda pra me defender e uma arma, desculpa, feministas, mas eu escolho a arma. Olha, as redes sociais têm essa característica, não é? Que as pessoas podem falar o que elas querem, elas podem fazer abordagem. Mas esse vídeo ele é esclarecedor para demonstrar como as próprias mulheres, elas também têm um comportamento reacionário. E como as próprias mulheres, de certa forma, olham, por exemplo, para o movimento feminista, não é? Mas olham a partir de um olhar do seu próprio umbigo, né? Essa menina que faz esse escracho do movimento feminista só denota que ela não tem, infelizmente, a escola por onde ela passou não oportunizou para ela, não é? Como que o movimento feminista se constituiu na sociedade moderna. E eu quero dizer que nenhuma de nós mulheres estaríamos hoje aqui falando sobre isso, e nem essa garota que produziu esse vídeo estaria falando isso se não fosse
agradecer as mulheres que vieram antes de nós. Não é? As mulheres que levantaram bandeiras, as mulheres que viram lá na Revolução Francesa e que lá na Revolução Francesa, com todo o ideário revolucionário da democracia, essas mulheres já perceberam que no embrião das sociedades democráticas, a condição libertadora de ser mulher não existia ainda lá na sociedade europeia iluminista do século XVIII e XIX. E que isso foi paulatinamente um movimento histórico que, claro, que em cada século, né, teve uma determinada objetividade. A gente não pode nunca falar que o movimento feminista ele tem uma unicidade, ele é múltiplo, porque ele tem uma multiplicidade de interesses. Mas infelizmente eu diria que essa garota, essa menina, como muitas outras, a escola não fez o papel dela. Professora, quando as mulheres conhecem os seus direitos e se apoderam dos mesmos que elas merecem, elas têm menos chance de ser agredidas? Somente o conhecimento sem o apoderamento resolveria isso? Eu acho que essa ambivalência, essa relação que tem que ser dada, essas duas questões, né? A questão da apropriação do conhecimento, não é? Isso que oportuniza a mulher a fazer melhores escolhas na vida dela. E atrelado a isso, a mulher conhecer os seus direitos, não é? Eu acho que essa é uma relação de empoderamento da mulher, não é? Eu tenho ouvido muitas coisas sobre isso. Tenho ouvido, por exemplo, a própria ONU, né, ONU Mulheres, tem posto essa questão, não é, da mulher com apropriação de conhecimento, de educação, né, mais anos de educação e da própria legislação, né, de compreender isso para poder reivindicar o direito. Porque são duas coisas, não é? Quer dizer, se a mulher tem conhecimento, mas ela não tem conhecimento legal dos seus direitos, né? Quer dizer assim, da luta pelos seus direitos, e aí eu vou retomar aquele aspecto que eu falei antes, não é? O movimento feminista, na atualidade, uma das características do movimento feminista é justamente olhar para essa potencialização da mulher, e essa potencialização da mulher numa convivência de vários relacionamentos sociais que a mulher está posto, como a vida profissional, a vida privada, a vida amorosa, a educação dos seus filhos, as escolhas que se faz, o respeito pela individualidade das escolhas dessa mulher, não é? Então me parece que a sociedade tem direcionado para isso. Há vários movimentos que se colocam a isso. Dentro disso, não é? Há também, evidentemente, uma outra manifestação que a gente tem visto bastante na sociedade brasileira e no mundo, que é essa questão de que a mulher é dona do seu corpo. O corpo não é propriedade do outro. Como a gente viu historicamente que o corpo é propriedade da mulher, o corpo da mulher é propriedade do marido. Então hoje há uma grande manifestação das mulheres, não é, de jovens, que compreendem isso. Haja visto um exemplo na manifestação que houve recentemente das mulheres nas redes sociais, nas ruas, em várias partes do Brasil, por conta desse estupro coletivo que teve, né, recentemente no Rio de Janeiro, não é? Sim. E que o estupro no Brasil é uma coisa recorrente, não é? É que agora salta mais aos olhos por conta de uma legislação também que está posta para a mulher, não é? Que isso também faz parte desse empoderamento, que a gente está falando do empoderamento da mulher, que faz parte dessa cidadania da mulher, não é? E uma das questões que as mulheres gritavam e falam, não é? É que as mulheres, elas são donas do próprio corpo. Então as mulheres têm uma agenda, e essa agenda das mulheres hoje, elas primam por isso. As mulheres não estão lutando para se opor contra o homem, é o contrário. Os homens também têm que ser educados, porque a gente está numa sociedade que está num processo de reconfiguração, de pra colocar para ser igual em novos relacionamentos, Sim. Né? De reconfigurar isso. Então acho que essa é uma pauta importante. Por exemplo, as mulheres que por exemplo, o aborto.
A gente tem um número enorme de aborto clandestino no Brasil, não é? Por conta disso. Então, de uma agenda que as mulheres possam colocar e não serem culpabilizadas, né? Porque a gente tem uma questão muito forte no Brasil, que é a culpabilização da própria mulher, né? Então, a violência que a mulher sofre é a própria mulher que é culpabilizada aqui. Aí nunca o homem, né? Nunca o outro culpabiliza. Não, é a própria mulher que culpabilizou. E nós observamos que as próprias mulheres culpabilizam as outras, né? Quando elas dizem que a mulher, ela está pedindo, no caso, para ser estuprada quando ela sai com um traje curto, né, chamativo, né? E assim, o homem não sai de short sem camisa, ele também está pedindo para ser estuprado. Então, as próprias mulheres, elas culpabilizam a outra, né? Isso eu diria que isso eu acho que é um dos maiores ranços culturais que a gente tem dentro do Brasil, por conta desse processo que a gente teve de colonização, né, que eu já mencionei também. Mas assim, por conta dessa, eu acho que é engraçado, né, porque dentro desse processo que se cristalizou no Brasil, que é essa naturalização do machismo, como a mulher dentro da família, não é? Como as mulheres usam de um argumento tão reacionário, por conta das mulheres também não se enxergarem na condição de mulher. Na condição de uma mulher que tem liberdade de escolha, não é? E que vai culpabilizar, por exemplo, ou um degote, né? A mulher está com degote, então ela não se oferecendo, ela é uma mulher para promiscuidade, né? Essa ideia ainda de que existia mulher honesta e desonesta, né? A mulher honesta é aquela mulher, enfim, recatada, fechada, né? Que está dada de várias formas aí, não é? Por conta disso. E a gente teve também, né, Carla? A gente teve várias manifestações no Brasil, né? Sim. Por conta de alguns políticos que fizeram essa mesma crítica, não é? Sim. E que as mulheres aí numa determinada bancada, né? E aí depende de onde essas mulheres estão falando, né? Você olha para isso, você vê, é a bancada religiosa, não é? Que está olhando para isso, que são mulheres também, mas que estão falando da onde são, não é? São as mulheres da família, de uma família burguesa, que também são excludentes, né? De um modelo de família burguesa excludente, que ainda tem a mulher como um objeto, um bibelô, bonitinho. As mulheres são femininas, devem ser femininas e bonitinhas, não é voltar de novo naquele feminismo do século XX, né? Enfim, de rasgar, de falar, vamos rasgar o sutiã, não vou mais usar o sutiã, vamos tirar a saia. Não é desse feminismo mais que se fala, não é? Hoje, para além disso, as mulheres podem ser quem elas querem. As mulheres podem ser feminina, não ser feminina, elas podem usar o seu corpo, se manifestar da forma como elas querem. Mas a gente ainda tem muito arraigado esse tipo de pensamento, as mulheres entre as mulheres, não é? Por conta disso. Você acha, professora, que assim seria positivo ter aulas sobre o feminismo dentro dessas escolas? E esse feminismo, no caso de revolução aos direitos das mulheres, né? De repente, se as escolas elas pudessem fazer uma abordagem maior, até mesmo para a compreensão, né, dessas manifestações. Bom, eu diria que a contribuição. A gente tem disciplinas importantes no currículo das escolas que contribuem, sem sombra de dúvida, hoje para essa formação mais cidadã. Não é? A disciplina de História, eu acho que é uma disciplina relevante, que ela contribui muito no processo de formação dos estudantes, né, na escola básica. A gente tem o retorno também como obrigatoriedade da disciplina de Sociologia, de Filosofia, no currículo do ensino médio, não é? Que traz essas discussões. E evidentemente, eu acho que é fundamental, não é? Porque quando a gente passa pelos bancos da escola, não é diferente da minha geração, que teve uma formação na área de humanas, não é? Negada, porque você não tinha discussões que eram permitidas, como abertas, né? Dessa forma. Você tinha uma educação para resignação, né? Mais para resignação da mulher, para legitimar cada vez mais de que a mulher tem o seu lugar.
E aí, assim, olha como a sociedade democrática é boa, a gente permite até que vocês saiam trabalhar fora, né? Vocês não queriam isso lá no início, quando vocês começaram com o feminismo, lá no século XVIII, XIX? As mulheres, o que as mulheres queriam? Se igualar aos homens, queriam pôr calça e trabalhar fora. Veja como a gente é tão democrático, nós homens, né, brancos, nós deixamos vocês trabalharem. Agora vocês estão querendo estudar, nós também estamos deixando vocês trabalharem, né, estudarem, mas agora vocês estão querendo mais coisas. Então é como se o sistema abrisse uma pauta, não é? Falasse, olha, abrisse uma lacuna e dissesse, olha, tem aqui uma brecha, vocês podem ir por aqui. A questão é que não é só essa. A questão é que a gente está falando de um processo de judicialização, não é um processo de igualdade na letra da lei, e essa igualdade passa pelas relações de tratamento, e menos nas relações de dominação entre homem e mulher. É disso que a gente está falando, sem sombra de dúvida. Eu tenho defendido o seguinte, eu tenho defendido que nós temos que educar meninos e meninas para uma sociedade que se respeite, que tenha menos dominação de homens e mulheres, mas que tenham tratamentos iguais. Numa sociedade que, por exemplo, a gente fala assim, quem quer mais, quem sofre mais, né? Quem que está lá no topo, vamos pensar. A gente tem o homem branco, a mulher branca, e a gente tem o negro e daí a mulher negra, né? Boa parte da sociedade brasileira hoje é formada por mulheres que sustentam as suas casas. Hoje, boa parte da sociedade brasileira são mulheres que garantem lá a manutenção das suas casas. Mas me parece que às vezes a gente me parece que a escola, no tratamento, na formação da cidadania que passa por isso, não é? Passa, por exemplo, pelo aprendizado dos direitos. Não é? Passa pelo aprendizado do direito das mulheres, passa por isso. Direito das mulheres, quando se fala direito das mulheres, é evidentemente de uma relação de homem e mulher, não de uma sociedade sexista, não de uma sociedade cada vez que vai dividindo mais, mas de um empoderamento da mulher, que a mulher possa realmente estar junto com o homem, mas assumir as escolhas que ela faz. Porque também tem isso, às vezes a gente tem de dizer eu não quero, eu não posso. Né? E de assumir. Porque às vezes as mulheres também querem uma liberdade, eu vejo muito isso também, agora eu que estou falando liberdade, mas ainda as mulheres estão muito atreladas à ideia, eu estou chamando, de uma ideia romântica, de que elas precisam casar. Elas precisam ter o homem, elas precisam do casamento, né? E eu estou brincando com isso porque isso era um pensamento do modelo que a gente tinha. Não que o casamento seja uma coisa ruim, não é? Mas naqueles moldes de que você só se faz mulher quando você se casa. E a ideia do casamento, volta àquela tua fala importante que era, a ideia, pelo menos, é uma ideia, como que eu posso falar? É uma coisa subjetiva. Lá no porão das ideias da mulher, a mulher está falando, olha, se eu me casei, eu estou protegida, eu tenho alguém que me protege. E quando não é isso, né? Quando não é isso. Por isso que não é só a escola, mas é a educação, os espaços interativos, os espaços do diálogo. Onde que meninos e meninas estão dialogando. Então a senhora acha que tem que ser mais lugares, não somente na escola, eu tenho que estar falando sobre isso na minha família, na minha roda de amigos, de um modo geral, eu tenho que discutir sobre o assunto. Eu penso que sim, eu acho que são espaços de socialização, são espaços que a gente possa trazer para reflexão. Não é? Eu acho que assim, tem uma grande contribuição, por exemplo, das artes, né, do próprio cinema, de olhar para a escola, não sei, para os espaços onde as mulheres estão, onde esses jovens se divertem, não é? Para o teatro, para o cinema, de discutir, de ouvir a voz dos meninos e meninas que estão no processo de formação, porque a gente vê que nesse processo de formação lá na escola, os meninos também, a gente, apesar de ainda ter evidentemente bastante machismo, mas a gente também nessas relações da contradição, a gente vê que tem bastante meninos que estão ouvindo essas novas formas, estão ouvindo as meninas, né, e estão se posicionando, falando, a gente não quer isso, não é? Nós homens não queremos ser reconhecidos como estupradores,
nós queremos, a gente quer ter um relacionamento sexual desde que seja permitido pela menina, não é? A gente quer essa construção de sociedade. E da mulher também assumir, né? Da mulher assumir. E assumir algumas coisas que historicamente eram dos homens, né? Então, por exemplo, esses dias eu ouvi a menina falando para outra. A menina disse: eu gosto de uma pessoa, mas ele não me vê. Aí a outra disse: vai lá e fala para ele. E aí eu fiquei pensando, né? O quão aquela menina que aconselhou a outra, o quão ela já tinha uma noção da condição de ser mulher. Que uma menina que vai lá e fala: olha, eu gosto de você, tô afim de você, nossa, ela vai ser vista como? Até pelo menino, né? Que mulher é essa, ou que menina é essa, que ela vai lá e toma frente, que é uma coisa que a mulher tem que ficar ali, comedida, esperando, né? Esperando ser pedida em casamento, né? Respeitosamente. Então é dessa vanguarda que a gente tem na agenda das mulheres hoje, me parece, e que isso não pode ser tido como promiscuidade. Fugir né? do protocolo. Diferente da promiscuidade, né? Diferente de que tudo pode. Não é uma licenciosidade da mulher, mas é a mulher assumir as escolhas que para ela são importantes, né? Sem colocar, sem tirar assim, vamos falar assim, né? Acho que a mulher tem que olhar para algumas mulheres e falar: quem que é minha bússola? Né? A gente tem que ter espelhamentos, né? Não gosto da ideia, por exemplo, na escola, a ideia de heroínas, não gosto muito disso, mas a ideia de, por exemplo, de olhar, por exemplo, de poder conversar com o professor, dialogar com o professor, de você ter mulheres que possam ser bússolas morais. Eu acho que isso é bacana, né? Bússolas morais, em vários espaços. Lá na sua família você tem muita gente conservador, mas você tem uma tia lá que é uma voz dissonante. E aquela voz dissonante é que vai permitir a reflexão da sua própria identidade, de ser menino, de ser menina, né? Enfim, por aí vai, das questões das relações de gêneros que estão dadas hoje. Então, acho que a gente precisa para educar, mais vozes dissonantes, né? E a gente precisa também olhar para algumas mulheres, né? A gente tem na sociedade brasileira como símbolos assim de bússolas morais, não de moralismo, né? Estou falando de moralismo, mas bússola moral no sentido de mulheres que assumem a sua vida, né, naquilo que querem, né, da forma como se colocam na vida. Professora Marilena, mais algum, diante dessas discussões que nós tivemos aqui hoje, né, a senhora tem alguma mensagem para deixar para essas mulheres que encontram nessa situação, né, de violência, para que mude a sua realidade? A senhora quer fazer uma outra abordagem que nós não falamos? Fica à sua disposição. Eu agradeço muitíssimo, né? Eu costumo dizer que eu sempre aproveito os espaços que me dão. Eu gosto muito disso e aproveito no sentido de que eu parto do pressuposto de que a gente só pode olhar para a gente mesmo quando a gente escuta os outros, quando a gente ouve outras vozes. Pode ser vozes de homens, mulheres, enfim. Mas quando você escuta o outro, você tem a possibilidade de olhar para si próprio e se questionar em alguns aspectos. Eu diria também que quanto mais a gente compartilhar pensamento, voz, enfim, acho que isso também é uma questão que contribui bastante a educativo, não é? Mas a gente também tem que ser uma voz dissonante, uma voz que incomoda, porque a gente tem ainda um discurso, a gente tem que desconstruir discursos. Eu acho que esse é um fator muito importante dentro da sociedade. A escola, a educação, o ensino superior tem essa função, outros espaços na sociedade têm essa função, não é? Que é você ter uma voz dissonante e uma voz para você falar: olha, não é bem assim como estão dizendo. E aí, por exemplo, não ir muito pelo senso comum. Né? Por exemplo, a gente viu o vídeo, a menina falando do feminismo sem conhecer a história do feminismo, né? Sem olhar para isso, sem ter essas condições. Então, acho que poder estar em espaços, né, que a gente possa debater sobre isso é o início de um processo de construção, de empoderamento da mulher, não é?
no desenvolvimento da Professora gente. Marilena, muito obrigada por a senhora estar hoje aqui no nosso programa, né? Pedagogia em Foco. Foi muito importante a sua opinião aqui pra gente. Obrigada e até uma próxima vez, né? Esperamos contar com a senhora no próximo programa, né? E agradeço também a todos os nossos telespectadores que nos acompanhou nesse período da manhã. Até o próximo programa. Obrigada, professora Marilena, pela sua abordagem e a vocês pela sua audiência. Muito obrigada e até a próxima. Falar sobre a violência contra a mulher, como que a gente ouve? Ai, mas tem dois lados. O lado de, mas ela pediu, né? Imagina, ela traiu o cara bateu nela porque ela traiu, ela mereceu.